ele andou no corredor da morte. Sabia que estava a poucos passos de seu fim. Não queria estar ali, mas era o seu destino. O preço a se pagar por ser um serial killer. Assista agora ao desdobramento do caso do monstro conhecido mundialmente como o assassino do Twitter. Para compreender como 9 vidas foram tiradas pelo criminoso em um intervalo de apenas 2 meses, precisamos entender o ecossistema digital do Japão em 2017. O Twitter era uma das redes sociais mais populares, usado para comunicação e entretenimento por pessoas em todo o país. Porém, existia um lado sombrio e pouco falado nessa plataforma. Pessoas que enfrentavam episódios graves de depressão, isolamento social profundo ou ideação suicida costumavam criar perfis secundários e anônimos, chamados de Uraka. Nesses perfis, longe do julgamento de familiares e colegas de trabalho, essas pessoas desabafavam sobre suas dores mais profundas. E, para interagirem entre si, usavam hashtags específicas, termos de busca como "quero morrer" ou "procuro alguém para morrer junto", ligados a uma prática antiga na cultura japonesa, o Shinju, o pacto de suicídio duplo. Foi exatamente nesse ambiente que um homem chamado Takahiro Shiraishi enxergou uma oportunidade sombria. Ele tinha 26 anos na época, e para quem o conhecia de longe, parecia apenas um jovem discreto, sem grandes ambições, que havia trabalhado em empregos temporários e no mercado de recrutamento para o entretenimento adulto em Kabukicho, o famoso distrito da vida noturna de Tóquio. Mas por trás dessa fachada comum, ele acumulava dívidas, falhas pessoais e uma frieza assustadora. Ele percebeu que a internet estava cheia de pessoas vulneráveis, desesperadas por um gesto de empatia. Então criou a conta Hanging Pro, que significa profissional em enforcamento. Usava um avatar estilo mangá, um jovem com uma gravata em forma de corda de enforcamento. Tinha cicatrizes no pulso e no pescoço, a imagem de alguém que já tinha sobrevivido à própria dor. Na biografia do perfil, ele se posicionava como um ombro amigo, que afirmava entender a dor daquelas pessoas e oferecia conselhos. Ele também mantinha uma segunda conta em paralelo. Nela, não se apresentava como um especialista disposto a ajudar, mas como alguém igualmente desesperado, em busca de uma parceira para morrer junto. 2 fachadas diferentes, moldadas para 2 tipos de vítima. Quando alguém postava uma mensagem de desespero, Shiraishi entrava em cena no privado, tentando fisgar sua vítima. A tática dele era simples, porém devastadora. Ele validava os sentimentos da pessoa, concordava que a vida era injusta e, no momento certo, soltava uma frase-chave como, por exemplo, "É muito difícil e assustador fazer isso sozinho. Se você quiser, nós podemos morrer juntos. Eu posso te ajudar." A promessa de um pacto de morte trazia um falso alívio para quem se sentia em isolamento no mundo. Ele conquistava a confiança absoluta da pessoa e, em seguida, fazia o pedido crucial: "Vamos nos encontrar, mas não conte a ninguém. Se você contar, seus amigos ou família vão tentar nos impedir." O destino final das vítimas era um pequeno apartamento de 30,5 metros quadrados, na cidade de Zama, a cerca de 1 hora de trem de Tóquio. O primeiro contato sempre acontecia longe do apartamento. Ele marcava o encontro em uma estação de trem perto da casa da vítima, e só depois seguiam juntos até Zama. Um método calculado para reduzir a chance dela desistir no caminho. A primeira vítima a cair nessa armadilha foi Mizuki Miura, de 21 anos, em agosto de 2017. Ela viajou com ele acreditando que tinha encontrado um parceiro para um momento final de rendição. Mas, no segundo em que pisou dentro daquele apartamento, a ilusão desmoronou. O pacto era uma farsa.
Shiraishi nunca teve a menor intenção de tirar a própria vida. Sob seu domínio, Mizuki foi embriagada, violentada e sufocada até a morte. A partir desse momento, a matança tomou uma proporção frenética. Entre agosto e outubro de 2017, Takahiro Shiraishi assassinou 8 mulheres, com idades entre 15 e 26 anos. A nona pessoa foi Shogo Nishinaka, o namorado de Mizuki, a primeira vítima do monstro. Ele decidiu investigar o desaparecimento dela por conta própria. Os rastros que encontrou o levaram até Takahiro. Há relatos que eles trocaram cerca de 130 mensagens antes de se encontrarem pessoalmente. Em um dos contatos, Shiraishi pediu 10.000 ienes a ele, alegando precisar comprar uma corda, e ele pagou. O encontro entre os dois se deu porque Nishinaka queria respostas sobre o paradeiro da namorada. Então ele foi ao apartamento tirar satisfação com Takahiro, mas acabou encontrando o mesmo destino dela. A média era insana, praticamente uma vida ceifada a cada semana naquele pequeno apartamento. Para lidar com os corpos dentro de um espaço tão reduzido, em um prédio residencial, Shiraishi comprou ferramentas, serras, sacos de lixo e caixas térmicas do tipo cooler. Ele desmembrava as vítimas no banheiro e cobria os restos mortais com areia para gatos dentro dos recipientes plásticos, intentando disfarçar o odor de decomposição. Shiraishi encontrou 8 vítimas porque elas sofriam em silêncio, sozinhas, na frente de uma tela. Preste atenção nos sinais. Fale com quem você ama. Pergunte mesmo quando for difícil ouvir a resposta. Cuidar de quem está perto de você não é invasão, é responsabilidade. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando pensamentos suicidas, o CVV atende gratuitamente, 24 horas, pelo número 188. Em outubro de 2017, uma jovem de 23 anos chamada Aiko desapareceu em Tóquio. Antes de sumir, ela havia publicado no Twitter que estava procurando alguém para acompanhá-la em um pacto suicida. Seu irmão recusou-se a aceitar o sumiço passivamente e decidiu agir por conta própria. Ele conseguiu acessar a conta de e-mail e o perfil do Twitter de Aiko e começou a ler o histórico de mensagens privadas. Foi ali que ele encontrou as conversas dela com a conta Hanging Pro. O tom das mensagens do suspeito acendeu um alerta imediato. Ele reuniu as provas e apresentou à polícia. Os investigadores levantaram imagens de câmeras de segurança para rastrear a menina e descobriram gravações que mostravam Aiko e Shiraishi juntos em uma estação de trem, a 600 metros do apartamento dele, no dia 23 de outubro, o mesmo dia em que ele a matou. Posteriormente, vizinhos relataram que sentiam um cheiro forte vindo do apartamento do assassino desde o mês de agosto. No entanto, ninguém denunciou ou questionou ao morador a origem do odor. Eles o descreviam como um homem alegre, gentil e educado. Alguém que não levantava suspeitas e nem transparecia ser uma ameaça. Infelizmente, ninguém via o que estava acontecendo por trás da porta. No dia 31 de outubro de 2017, a polícia bateu na porta de Shiraishi para perguntar pelo paradeiro de Aiko. Sem hesitar, ele simplesmente apontou para um dos coolers na sala e disse: "Ela está ali dentro." No apartamento de 30 metros quadrados e meio, foram encontradas 9 cabeças humanas e mais de 240 ossos guardados em caixas térmicas e recipientes plásticos. Takahiro Shiraishi confessou tudo sem resistência. Disse aos investigadores que matava suas vítimas no mesmo dia em que as conhecia pessoalmente. Mas antes disso, ele se aproveitava da vulnerabilidade da vítima para drenar suas finanças. Ele fazia perguntas estratégicas e extraía o dinheiro aos poucos, escondido atrás da máscara de ajudador. A verdade é que ele não via as vítimas como pessoas em sofrimento. Ele via oportunidades para satisfazer seus desejos mais macabros. A princípio, foi preso apenas por abandono de cadáver, que é o ato de descartar ou esconder o corpo de alguém morto, sem responder pelo homicídio em si.
Era o crime mais fácil de ser provado pela polícia naquele momento. Posteriormente, as acusações por homicídio vieram de forma incremental. A identificação completa das 9 vítimas, por análise de DNA, levou semanas para ser concretizada. Quando o julgamento de Takahiro Shiraishi começou no Tribunal Distrital de Tóquio, o público e a imprensa esperavam encontrar um homem atormentado, talvez tomado pelo peso da culpa. O que viram, no entanto, foi o retrato absoluto da apatia. Ele confessou todas as mortes friamente, sem mostrar nenhum tipo de ressentimento, dando detalhes dos assassinatos e do seu modo de agir. Ele disse que dava álcool ou soníferos, até a vítima desmaiar e depois a estrangulava, chegando a praticar enforcamento com algumas delas. Após isso, usava serra e outras ferramentas específicas para desmembrar os corpos em uma banheira, que revestia com plástico para facilitar a limpeza. Por fim, descartava a carne e os órgãos no lixo comum, enquanto os ossos e partes maiores eram armazenadas em coolers. Ele ainda teve a ousadia de dizer que continuaria matando caso não tivesse sido preso. Algumas fontes de confiabilidade menor afirmam que o monstro teria relatado sentir prazer sexual enquanto observava a vida se esvaindo nos olhos das vítimas durante o estrangulamento. Também há menções de episódios de necrofilia após as mortes. No banco dos réus, ele resumiu suas práticas em uma frase: "Era mais fácil convencer pessoas com preocupações e outros problemas a pensarem da maneira que eu queria." Durante todo o processo, a estratégia da sua defesa foi tentar aliviar a pena, alegando homicídio com consentimento, defendendo a ideia de que, como aquelas pessoas haviam postado na internet que queriam morrer, elas teriam concordado com o ato. Mas o próprio Shiraishi fez questão de desmontar a farsa criada por seus advogados. Em depoimento, ele admitiu abertamente que nenhuma das vítimas queria ser morta daquela forma e que ele havia lutado e usado de força física contra elas. A motivação final nunca teve a ver com compaixão, pactos de morte ou filosofia. Foi puramente fútil, exploração sexual e roubo. Ele confessou que convencia as vítimas a enviarem dinheiro enquanto ainda conversavam nas redes sociais e, após os assassinatos, roubava as pequenas quantias que elas levavam na bolsa. Os valores eram usados para pagar dívidas e comprar álcool. Em dezembro de 2020, o juiz declarou que os crimes de Shiraishi haviam menosprezado a dignidade humana e o sentenciou à pena de morte por enforcamento. Em um último gesto de frieza, ele se recusou a recorrer da sentença, afirmando que não queria prolongar o processo. No Japão, a execução não tem data marcada e nem aviso prévio. O condenado descobre o dia de sua morte na manhã em que ela ocorrerá. A família e os advogados costumam ser informados depois que tudo já aconteceu. Takahiro Shiraishi esperou por quase 5 anos, até que em 27 de junho de 2025 foi enforcado na casa de detenção de Tóquio. Foi a primeira execução no Japão desde 2022, quase 3 anos sem que o país aplicasse a pena capital. Nos anos em que passou no corredor da morte, ele deu entrevistas. Em uma delas, pouco depois da sentença, disse que não se abalou ao ser condenado à morte e ainda chegou a comentar que esperava se casar com uma garota normal antes da execução. Em uma entrevista mais recente, ao ser questionado sobre suas vítimas, relatou que não tinha muitas lembranças delas e declarou: "Não sinto nada em particular." No entanto, quando foi perguntado sobre o que sentia acerca do irmão de Aiko, que o denunciou à polícia, ele respondeu: "Ainda guardo rancor." A retomada de um caso com pena de morte no Japão aconteceu em meio a um debate crescente sobre o tema no país, reacendido pela absolvição de Iwao Hakamada em 2024. Ele foi o homem que passou mais tempo no corredor da morte na história mundial e que conseguiu provar sua inocência. De um lado, o erro judicial que quase matou um inocente. Do outro, Shiraishi, cuja culpa estava mais que comprovada. O impacto do caso na cidade de Zama,
reverberou muito além dos tribunais. Ele expôs uma ferida aberta na sociedade moderna, a extrema solidão na era da hiperconexão. O caso forçou o Twitter a mudar globalmente suas diretrizes de uso, proibindo e banindo termos, hashtags e perfis associados à automutilação e ao suicídio. Mas a maior lição deixada por essa história permanece como um aviso assustador. Takahiro Shiraishi não criou a dor das suas vítimas. Ele apenas aprendeu a usar o algoritmo para encontrá-la. Ele se transformou no pior tipo de predador digital, aquele que se veste de abrigo para atrair quem já não tinha mais onde se esconder. Fique em segurança e até o próximo caso.